Ok, então vamos lá. Então nós vamos continuar nossa aula na unidade 1 do livro, Unit 1, falando sobre soccer, futebol. Então na aula ao vivo nós fizemos algumas atividades sobre esta unidade, com esta unidade. E hoje vamos continuar. E aí nós vamos iniciar no início da unidade, Nós fizemos algumas atividades no meio da unidade 1. Mas hoje vamos começar no início, Na página 160. Nós vamos começar hoje na 160. Então acompanhe aí no seu livro, Unit 1, Soccer. Então, alguns textos vão falar sobre a paixão mundial, que é o futebol. Falar sobre torcedores, sobre campeonatos e também sobre a popularidade do futebol. E nós vamos rever a questão de reportar pedidos e instruções. Lembra do reported speech? Para a gente reportar o que alguém falou. Então a gente vai relembrar isso hoje na aula. Então eu tenho aqui a passion for soccer. A passion for soccer, uma paixão por futebol. Então nós temos um pequeno texto aqui que fala o seguinte: There are many sports played by people every day. Há muitos esportes jogados pelas pessoas todos os dias. But one of them is the most famous of all, soccer. Mas um deles é o mais famoso de todos, futebol. There is a world soccer competition called World Cup. Então há uma competição de futebol mundial chamada Copa do Mundo, which is held every 4 years in a different continent since 1930, que acontece a cada 4 anos em continentes diferentes desde 1930. Em 1950 and in 2014, the World Cup was held in Brazil. Em 1950 e 2014, a Copa do Mundo aconteceu no Brasil. Talk to your classmates about how you feel about soccer. Fale para um colega sobre como você se sente sobre futebol. Do you play soccer? Você joga futebol? Do you watch soccer games? Você joga jogos de futebol? Você assiste, jogos de futebol? Have you ever been to a stadium to watch a soccer match? Você já esteve em um campo de futebol, em um estádio, para assistir uma partida de futebol? Do you support a team? Do you support a team? Você apoia um time? Do you have a favorite player? Você tem um jogador favorito? E aí você pode fazer estes comentários. Bom, aqui continua falando sobre futebol, que são jogados com 11 jogadores, com uma bola redonda, E é conhecido como futebol, Nos Estados Unidos é conhecido como soccer, mas em muitos países é futebol, como aqui no Brasil, que é futebol. Bom, aqui você vai dizer sua opinião, Eu coloquei exemplos aqui. Why is soccer so popular? Por que o futebol é tão popular? It is easy, é fácil. It is cheap, é barato. It is fun, é divertido. Então, qual é a sua opinião sobre soccer, sobre futebol? Então, você vai escrever nestas linhas, A primeira atividade para você responder hoje. Aqui continua falando sobre futebol, vai falar sobre a Copa do Mundo da FIFA, fala sobre os países que sediaram já a Copa do Mundo e os países que já foram campeões da Copa do Mundo, Fala sobre o número de partidas, que são 64 partidas, são 32 países envolvidos, e aí vai falar muito sobre a Copa do Mundo da FIFA, organizado pela FIFA, E aqui nós temos a segunda atividade. Nós temos aquela primeira, para você falar sobre sua opinião sobre futebol. E essa segunda atividade que você vai responder você vai dizer se essas frases aqui são facts, são fatos, ou opinions, são opiniões, F de facts, fatos, e O de opinions, opinião. Então, só lembrando aqui, está fazendo um lembrete de que um fato é alguma coisa que pode ser checado, pode ser verificado e pode ser apoiado com uma evidência, E uma opinião é baseado em uma crença, em uma visão
de uma pessoa. Então, cada frase aqui você vai ler e vai colocar F de fato ou O de opinião. Então, tem a primeira frase aqui, ó. It is a team sport. It is a team sport. É um esporte de equipe. Isso aqui é um fato ou uma opinião? Claro que isso aqui é um fato, né? F de fato. Porque o futebol é um esporte de equipe. Isso não é uma opinião. Aí eu tenho a segunda frase aqui como exemplo. What matters is the show, not who wins. What matters is the show, not who wins. O que importa é a apresentação, é o show, não quem ganha. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Opinião, né? Então, a pessoa tem essa opinião de que não importa a apresentação, mas o que não quem ganha, né? O que importa é a apresentação, não quem ganha. Então, isso é opinião. Então, você vai ler cada frase e colocar F ou O. Bom, nós temos aqui Soccer Tournament, que nós iniciamos na aula passada. São torneios de futebol. Então, nós temos 3 partes deste texto, tá? A primeira parte nós lemos na aula online, na aula ao vivo, né? Então, aqui é o técnico de futebol com seus jogadores no vestiário. São 2 times que estão se enfrentando numa final, né? The Rockets and the Sharks. São 2 times escolares. E aí nós lemos aqui o que o técnico falou, o que Peter falou, o que todos falaram, né? Então eu vou ler rapidamente aqui, só para lembrar o que nós trabalhamos na aula passada. Então o técnico disse, Pete, be calm. Don't use bad language and do not. You hear me? Do not kick the other player's leg. Então o técnico pediu para ele não chamar palavrão, não chutar a canela dos outros, né? E aí Pete falou, yes, coach. Depois ele disse, Rich, please pass the ball to me when you are in midfield. Ele disse sim para o técnico, né? Que não ia chutar a perna de ninguém, não ia chamar palavrão. E ele falou para Rick para passar a bola quando estivesse no meio de campo. E aí o técnico disse, Ben, you mark, run, ok? You mark, run, ok? Mark, run. O técnico falou para Ben. Douglas, please, don't chew gum. Não mastigue chiclete. In fact, throw away the gum now. De fato, jogue fora o chiclete agora. E aí Douglas disse, alright, coach. Tudo bem, técnico. E Pete disse, coach, can I leave the field if I am tired? Posso deixar o campo se eu estiver cansado? O técnico disse, yes, Peter. Sim, Peter, né? After you've played for a bit, I'll replace you. Quando você tiver jogado um pouco, eu vou lhe substituir. Any more questions? Ou any more requests? Alguma pergunta? Right, team. Vamos lá, time. Let's go. Ele começa a incentivar o time, né? Sharks. Play fair. Jogo limpo, né? And win this game. E ganha este jogo. E no final, eles disseram Shark Rule. O grito de guerra dele, né? Sharks Rule. E aí, com esse texto, nós vimos a questão do reported speech, quando nós reportamos o que alguém falou para outra pessoa. Então, tem aqui, ó, the coach told the team to win the game. O técnico disse para o time para ganhar o jogo. Então, está sendo reportado o que o técnico falou para o time. Pete asked Rick to pass him the ball. Pete asked Rick to pass him the ball. Então, Pete pediu para Rick passar para ele a bola. The coach told Ben to mark a run. Né? O técnico pediu a Ben para marcar run. The coach asked Douglas not to chew gum. The coach asked Douglas not to chew gum. Então o técnico pediu para Douglas não mastigar o chiclete. E no final, the coach told Douglas to throw away the gum. O técnico disse para Douglas para jogar fora o chiclete. Então, esse aqui são exemplos de reported speech, né? De reportar o que outra pessoa está falando.
E aí nós temos a segunda parte, né? Soccer Tournament Part 2, que a gente não viu na aula passada, que vai ser importante para vocês responder a estas perguntas aqui. Então, after the first half of the game, depois da primeira etapa do jogo, the team was losing 1-0. O time estava perdendo de 1-0. The assistant coach talked to the team. Aí o assistente técnico conversou com o time. He said the Rockets' defense was strong. Ele disse que a defesa do Rocket era forte. But they could win. But that they could win. Mas que eles podiam ganhar. He asked them to remember what they had done during training. Ele, o assistente técnico, pediu para o time lembrar o que eles fizeram durante o treino. He told them to respect the rules of the game. E pediu para eles respeitar as regras do jogo. He told Joe not to dribble so much and pass the ball. Ele pediu a Joe para não driblar muito e passar a bola. Não ser fominha, né? Pete asked the coach to leave the game because he was tired. Então, Pete pediu para o técnico deixar a partida porque ele estava cansado. So, the assistant coach told Bob to replace Pete and he told Pete to sit on the bench. Então, o assistente pediu para Bob substituir Pete e pediu a Pete para sentar no banco. The coach asked Douglas to mark the number 9 player. E aí o técnico pediu para Douglas marcar o jogador 9 of the opposite team more closely. Para marcar o número 9 do time oposto mais de perto. Então, com este texto, você vai responder a estas perguntas, tá? Então, você traduz, eu vou deixar você traduzir as perguntas para responder de acordo com o texto. Ok? Aí tem a parte 3, Part 3, Soccer Tournament. E aí é o comentarista. O comentarista está falando aqui, tá? Então, preste atenção no que ele está falando. And here comes Bob again. E aqui vem Bob novamente. He receives the ball from Douglas. Ele recebe a bola de Douglas. He runs towards the goal. Ele corre em direção ao goal. He kicks. Ele chuta. And goal. E goal. The Sharks have scored the goal. Os Sharks marcaram gol. And the game is gonna end. E o jogo vai terminar. It is a draw. É um empate. Sharks 1, Rockets 1. Sharks 1, Rockets 1. We are gonna have a new game next Saturday. Nós vamos ter um novo jogo no sábado. And then we'll decide who the champion is. Então, nós vamos decidir quem será o campeão. Então, nessa próxima parte, a terceira parte deste texto, também você tem uma atividade para responder. Você vai completar as frases de acordo com esta terceira parte. Então, essa é a nossa terceira atividade de hoje. Nós temos já 3 atividades com esta para responder. Aqui é o que eu expliquei na aula online, na aula ao vivo, Reported Speech, com told e asked. Então, eu expliquei o que é direct speech, quando usamos as palavras exatas da fala, ou reported speech, quando nós reportamos o que alguém falou. E aqui nós temos exemplos, E falei também sobre a negativa, colocando not, not to. Ok, agora, essa parte aqui vocês já responderam na aula ao vivo, tanto essa primeira parte quanto a segunda, e nós refazemos as frases que eram falsas, tá? Então, vocês têm aquelas 3 atividades para responder. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Nós paramos por aqui. Na próxima aula, nós continuaremos. Até lá. Bye!